Ai, vamos lá, meu povo. Mais uma noite aqui depois dessa vitória do Brasil. A gente agora vai fazer aqui uma revisão. Uma revisão para a prova, certo? Só lembrando aí que essa prova ela é o Simula EJA, uma prova cansativa com 20 questões e bastante extensa. Então a gente vai, na medida do possível aqui, ajudar vocês com uma revisão, certo? Como vocês sabem, sempre que eu faço a revisão, a nota boa é garantida, né? Pelo menos assim quem assistir a revisão, certinho? Então vamos lá. Olha só, nas nossas aulas, lá na apostila 5, primeira atividade de português que nós estudamos foi tirinha. E aí, aqui, como não vai ser diferente, vai começar com tirinha, certo? A revisão vai começar com tirinha aqui a revisão do Simulation. Então ele só tem essa tirinha aqui. Vou só botar aqui pra cima. Pronto. Tem essa tirinha aqui. E aí, olha só. Diz aqui, leia a tirinha abaixo e responda as questões 1 e 2. Então atenção, a tirinha só serve para responder a questão 1 e a questão 2. As outras questões são sobre outro assunto. Bacana? Então vamos lá. Vamos ler a tirinha. Diz assim o primeiro quadrinho. Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. O segundo quadrinho continua. Usei toda a minha paciência para dizer minha dieta de insetos. Não tem moscas ou abelhas, só zangões. Então olhe só. Percebam que através da imagem aqui da sapinha, olha só, ela tá na primeira imagem ela tá assim. Na segunda ela já tá mais expressiva, não é? Inclusive com alguns aspectos de alteração. E na segunda ela já tá mais branda, dando a resposta. Mas é uma resposta bem humorada, né? Já que essa é a essência da tirinha. É de provocar humor. Assim como a charge também e o cartoon, né? Tem a ideia de provocar humor. E aí, olha só, diante dessa leitura aqui, tem duas questões. As questões são de múltipla escolha, ou seja, vocês terão que escolher uma das alternativas, que aqui no caso são A, B, C, D, E, são 5 alternativas, né? Nós dizemos que são questões fechadas. Por que questão fechada? Porque o sentido já está dado aqui em uma das alternativas e vocês terão que perceber onde é que está a resposta correta e marcar a resposta correta. Então olha só, na questão 1, no trecho, abre aspas, esse trecho foi tirado de lá de um dos quadrinhos. Diz assim: perguntaram-me por que sou tão mal-humorada, fecha aspas. A palavra destacada, ou seja, a palavra sublinhada aí, que é mal-humorada, tá aí ó, a palavra mal-humorada, sublinhada. Ela é que é a palavra destacada, certo? A palavra destacada tem sentido contrário ao sentido de. Ao sentido de. Letra A, impaciente. Letra B, rabugenta. Letra C, bem-humorada. Ou letra C, aliás, ou letra D, chata. Ou ainda a letra E, intolerante. Então, olha só. Isso aqui, presta atenção, isso aqui é uma questão sobre sinônimos.
Embora eu esteja usando as tirinhas aqui, certo? Mas o que eu quero trazer aqui com vocês é uma questão sobre sinônimos, certo? Sobre sinônimos. Sinônimos e antônimos. Só para lembrar. Vamos lembrar, sinônimos é quando eu tenho uma palavra e eu quero trazer uma outra palavra que tenha o mesmo sentido ou sentido semelhante, parecido. Aí eu uso sinônimo. Quando é para antônimos, então aí são sentidos contrários. Nós vimos isso na nossa aula, pelo menos para quem estava na aula presencial. Vou dar um exemplo bem rápido aqui para a gente recapitular de sinônimos e antônimos. Por exemplo, claro e alvo são sinônimos, certo? São sinônimos, são palavras parecidas em sentido. Agora, por exemplo, claro e escuro, preto e branco. Então são antônimos, são palavras contrárias. Toda vez que eu tiver palavras que têm sentido semelhante, eu tenho aí sinônimos. Quando as palavras tiverem sentido completamente diferente, é antônimos. Então aqui é uma questão sobre antônimos. Sobre antônimos, certo? Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. A palavra em destaque, que é mal-humorada, ela tem sentido contrário a que palavra aqui? Marque aí quem marcou, né? Quem marcou aí, letra C, certo? Letra C, então acertou, hein? Mal-humorada. Então olha aí, ó, mal-humorada. Essa daí é a resposta, tá certo? Porque é antônimo. Mal-humorada é o contrário de bem-humorada. Certo, minha gente? Então vamos lá, continuando. Na questão 2. No trecho, tem outro trechinho aí, ó. Usei toda a minha paciência. Fecha aspas. A palavra grifada, ou seja, a que está em destaque, pode ser substituída sem mudar o sentido da fala. Por qual palavra aí? Ó? Pode ser mudada pela palavra calma, fúria, frustração, paixão ou raiva. Então olha só, qual dessas 5 palavras aí ela tem sentido semelhante à palavra paciência? Certo? Então vocês irão marcar aí. Para quem marcou a palavra calma, então acertou. Calma é sinônimo de paciência, certo, minha gente? Pode ser aí sinônimo de paciência. Então marque aí letra A, certo? Vamos lá. Questão 3. Assinale a alternativa em que as palavras são antônimas, ou seja, tem sentido contrário, certo? Letra A. Ele quer progredir, ficar rico. Progredir, ficar rico. Tem alguma coisa que seja diferente? Divergente uma da outra? Contrárias? Não, né? Não. Continuando, letra B. Esta carga é leve, parece uma pluma. Então, ó, leve e pluma são coisas parecidas, né? A pluma ela é leve, então, ó. Então não pode ser, essa daí é a resposta, né? Tem que ser sentido contrário, certo? Se lembre. Letra C. Entre a esquerda, depois vire à direita. Agora sim, eu tenho aí sentidos contrários aí, ó. A alternativa ela mostra sentidos contrários. Direita e esquerda são sentidos contrários. Como eu quero justamente a alternativa que expressa sentido de antonímia, ou seja, sentido contrário, a minha resposta que eu já encontrei é a letra
C, tá certo? Então marca aí, letra C. Certo, gente? Letra C, marca aí. Bora lá, vamos para a questão 4. Pegar minha mãozinha aqui. Questão 4. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, tem sentido parecido, certo? Ou tem o mesmo significado, minha gente, certo? Aprendam isso daí. Bora lá. Teremos que encontrar aquelas que têm sentido parecido ou igual, tá certo? Letra A. Ele é ágil e esperto. Ágil e esperto. Pode ser essa? Não sei. Vamos ver as outras. Este rio é largo e fundo. Largo e fundo tá estranho. Largo e fundo, né? Dá uma ideia de ideias contrárias. Letra C. Estou cansado e impaciente. Estou cansado, impaciente. Não combina muito não. Diferente um pouquinho. Letra D de doido aí, ó. Esta resposta está exata, correta. Pronto, tá aí a resposta. Questão letra D de doido, certo? Letra D de doido é a resposta correta. A questão letra E. Ele precisa aguardar e ficar sentado. Aguardar, né? Aguardar e ficar sentado. Não, tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Então a resposta correta aqui, ó, é letra D, certo? Letra D. E aqui tem sentido correto. São sinônimos, exato, correto. Ok? Então já já eu mando esse vídeo para vocês. E aí a gente fecha o nosso um pouquinho aqui da nossa revisão, tá bom? Olha eu aqui de novo, meu povo. Então vamos lá, vamos para o segundo exercício aqui, certo? Já mudei de tela aqui, já tá tudo ok. Então vamos lá, começando novamente com uma tirinha, certo? Uma tirinha, nós estudamos muito tirinha esse ano. Mas olha só, qual é o objetivo aqui de colocar a tirinha? O assunto que vai ser abordado aqui para vocês e que está lá no caderno de atividade de vocês é o assunto que fala sobre polissemia, tá certo, gente? Polissemia. Polissemia são os vários sentidos que uma palavra pode ter, tá certo? Como por exemplo, a palavra manga, né? Eu tenho manga, a palavra manga que é uma fruta. Mas também manga pode ser esse pedaço aqui da camisa, ó. Esse pedaço aqui da camisa. Isso aqui também chama-se manga, não é? Mas é o que? A manga se referindo a um pedaço da camisa, né? Uma extensão da camisa. Então isso aqui também chama-se manga. Também tem a palavra manga se referindo ao ato de mangar, né, da pessoa. Tá entendendo? Então olha só, a palavra manga, ela tem vários sentidos aí, ó. Tá vendo só? Então essa tirinha vai tratar justamente desse assunto, que é chamado de polissemia, tá certo? É quando uma palavra ela pode adquirir vários sentidos dependendo do contexto em que ela esteja sendo usada. Então vamos lá. No primeiro e segundo quadrinho, é possível perceber que a palavra porca apresenta mais de um sentido. Essa propriedade é própria da letra A, polissemia, letra B, parônimos, letra C,
substantivo, quer dizer, substantivos. Letra D, de doido, sinonímia. Ou letra E, homonímia. Como eu já falei no início, não é? No início, já inclusive soprei a resposta para vocês. Só não pega quem não quiser. Aqui, a palavra porca está se referindo aqui a uma relação de polissemia, tá certo, gente? Mas olha só, vamos lá. No quadrinho, olha só. O primeiro quadrinho diz assim: só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca. Então aqui no primeiro quadrinho o pai está falando para o filho aqui do filho buscar uma ferramenta, né? Aliás, uma ferramenta não, uma pecinha para encaixar no parafuso, e essa pecinha chama-se porca, não é? Para poder encaixar no parafuso, rodando para prender a rodinha do carrinho do menino. Já do lado direito aqui da tirinha, eu tenho um menino que está sentado numa pedra e dizendo assim: vamos, Rosinha, é só por um instante. Aí ele, nesse momento, ele está falando justamente com um animal. E esse animal, ele é que tipo de animal? É uma porca, não é? Então olha só a palavra porca aí adquirindo sentidos diferentes, não é? Porca é um animal e porca uma peça, né? Uma peça de encaixe. De qualquer forma, aqui nós estamos diante de uma polissemia, tá certo, gente? Então, marca aí no material de vocês aí, ó, polissemia, tá certo? Letra A, polissemia. Vamos agora para a questão número 2. Polissemia pode ser definido como: letra A, uma palavra que apresenta sentido contrário, como por exemplo dia e noite. Não, gente, não pode, né? Isso aí é antonímia, né? Tem tudo a ver com antônimos. Letra B, polissemia consiste em uma palavra que apresenta vários significados. Pode ser essa daí, né? A resposta pode ser essa daí. Vamos ler as outras. Colocação de uma expressão fora do lugar que logicamente lhe compete. Não, tem nada a ver, não. Tem nada a ver. Letra D, erro no emprego de uma palavra e em contexto inapropriado de interação verbal. Também não tem nada a ver. Tem nada a ver com a resposta que a gente quer aqui, né? Falando sobre polissemia. A letra E, uma palavra que apresenta um sentido figurado. Não, gente, não. A polissemia não pode ter sentido figurado. Ela tem sentido fechado mesmo, né? A diferença é que ela a palavra polissêmica, ela tem um sentido para uma coisa e um sentido para outra, mas o sentido é fechado, não é? Não pode ser sentido figurado. Então nesse caso aqui a resposta é a letra B. Polissemia consiste em uma palavra que apresenta vários significados, como o exemplo de porca aí, né, que eu falei no exemplo anterior, no caso aí na questão 1. Vamos para 3 agora. Em qual das alternativas a frase apresenta um sentido conotativo da linguagem? Então, gente, olha só. Aqui a gente já entra em sentido conotativo e denotativo que está lá no material de vocês. Tá certo? Só lembrando, sentido conotativo é quando eu tenho sentido figurado, certo? Sentido figurado. Sentido denotativo é quando eu tenho sentido real daquilo. Vou dar um exemplo bem rapidinho para a gente só relembrar isso aqui. Se eu digo assim: esse menino tem um coração de pedra. Quando eu digo isso, eu estou falando em sentido figurado ou sentido real? Sentido figurado, certo?
Porque não quer dizer que o coração dele se transformou numa pedra e ele está carregando uma pedra dentro dele, certo? Ele não está carregando uma pedra dentro dele. Eu estou falando em sentido figurado. Quando eu digo assim, o coração desse menino é uma pedra, eu estou querendo dizer que assim, que ele tem um coração duro, tá entendendo? Que ele não tem um coração assim brando, um coração de uma pessoa que tem sentimentos, tá entendendo? Não é uma pessoa que se compadece diante da situação de sofrimento do próximo. Então, a pessoa que é resistente assim, que é duro, sabe, que não se emociona, então isso é uma pessoa de coração duro, certo? Então, nós dizemos que a pessoa tem um coração de pedra. Então, isso é sentido conotativo, linguagem figurada, certo? Então, vamos lá. Como a gente quer sentido conotativo aqui, então, letra A. Vamos lá. Machuquei o dedo quando estava cortando a carne. Isso pode acontecer na vida real? Pode, né, gente? A pessoa está cortando lá com uma faca e de repente a faca pode deslizar e cortar a cabeça do dedo, né? Então não é essa daí. Essa daí tá para sentido denotativo. Letra B. Passei o fim de semana doente. Gente, pode acontecer, né? Então sentido real aí, ó. Então não é conotativo, tá certo? Letra C. Não fiz a tarefa de casa que o professor passou. Pô, também pode acontecer, né? Vocês passam aí o fim de semana todinho sem fazer as atividades do professor de português aqui, ó, professor lindão aqui do cabelão, né? Então pode acontecer, isso é sentido real, sentido denotativo. Então não tem nada a ver aí com a alternativa que a gente quer, né? Que é sentido figurado, conotativo. Vamos ver a letra D de doido? Olha só. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Gente, olha aí, sentido figurado, né? Ele foi um menino doce, né? Doce. Eu tô querendo dizer isso que ele virou açúcar, é? O que ele virou mel? Não, né, gente? Eu tô falando em sentido figurado, não é? Então eu tô falando aí em sentido conotativo quando eu digo ele foi doce e atencioso. Atencioso, sim, é sentido denotativo. Agora, quando eu digo ele foi muito doce, aí isso é sentido conotativo. Então essa é a resposta, tá certo? Essa é a resposta. Bota aí no material de vocês aí, tá certo? Vamos lá. Passando para a próxima e última questão. Letra D, né? Pronto, letra D, isso mesmo. Quarta questão. Vamos ler a tirinha. Meu pai finalmente bateu as botas. Aí o outro diz: E quando foi isso? Aí o outro diz: Hoje. Aí o outro diz, né? O do chapeuzinho: Entendi. E ele estava doente? Aí o outro: Não. Aí o outro tá lá com o papelzinho e riscando, né? Aí o outro de cabelo azul diz assim: Elas estavam sujas de areia. Aí de repente ele apresenta o quê? Um par de botas. Já pensou? Olha aí, o morro aí. Ó. O menino chegou e disse assim: Meu pai finalmente bateu as botas. O que dava a entender é que toda vez que o pai chegava em casa. Ai, ai, não é que dá a entender, né? Esse é o sentido que a gente acaba compreendendo, né? Da tirinha aí, né? É que o pai chegava em casa e não, com as botas sujas, né? De areias e não batiam as botas. E teve um dia que ele resolveu bater as botas e o menino bater as botas para tirar a areia, né? A sujeira. O menino viu e foi dizer isso pro outro garoto. E aí o outro garoto entendeu que o pai tinha morrido, né? Mas vamos lá. Qual fala do personagem com chapéu permite concluir que ele entendeu essa expressão antecipadamente de forma figurada? Certo? Então, qual das alternativas aí vocês acham que o menino acabou entendendo as coisas de forma figurada? Ou seja, de forma conotativa. Então, olha só, letra
C. Letra C, quando ele diz assim, ó, e ele estava doente, né? Então essa daí é quando ele entende, pensando que que o pai do menino morreu em decorrência de uma doença. Então aí ele achou que tinha sido doença, certo? Então marca aí a resposta aí, ó, letra C, tá certo? Letra C. Meu povo, eu espero ter contribuído com vocês, né, certo? Para essa revisão desses dois assuntos da prova de vocês. No dia eu vou estar lá para poder dar uma ajudinha. E é amanhã, hein? Nossa prova é amanhã, certo? Terça-feira. E sucesso para vocês, tá certo? Se precisar de mim, eu vou estar aqui para tirar mais dúvidas de vocês. Então, para vocês um abraço e boa noite.